É muito bom estar com vocês novamente, trazendo sempre o melhor do Saúde Online, com profissionais sensacionais que proporcionam para nós uma condição de vida saudável, física, mental, espiritual, que só agrega a tudo aquilo que nós tanto precisamos nos dias de hoje, com tanta turbulência, tantas dúvidas, tão diferente. E eu me sinto muito feliz de poder trazer para vocês essas pessoas maravilhosas que vêm atender a tudo aquilo que nós queremos saber. Bom, antes de mais nada, você vai dar o seu like, ativa o sininho, compartilhe e inscreva-se no canal. Mais uma vez, agradeço aos patrocinadores, a AME, a Azurra Seguros e a Remax, que tem estado conosco durante esse tempo, e nós só temos a agradecer. Por eles, nós estamos tendo a oportunidade de trazer esses profissionais maravilhosos. Hoje eu trouxe um muito especial. Tenho certeza que é tudo que vocês gostariam de ver no momento que a gente está passando. Chico Mantuano. Chico é mentor, palestrante, analista de perfil comportamental, criador do método Plenitude, e hoje está aqui conosco para falar um pouco sobre toda a conexão que existe entre o método Plenitude e hoje essa condição tão especial que as pessoas se formam para realmente nos ajudar a caminhar, né? E o Chico é um grande mentor. E eu trouxe para vocês poderem, imagino, fazer as perguntas que eu quero fazer. Então, vamos lá, Chico. Primeiro, eu queria saber, me fala o começo da sua jornada. Primeiro, eu quero te agradecer aqui por estar aqui presente com vocês aqui. É uma honra, uma felicidade muito grande para mim. E eu espero colaborar aí com o máximo possível dentro do que a gente pode falar sobre saúde, sobre alta performance, que as pessoas procuram muito, dentro do que eu faço, que é uma mentoria. Perfeito. Então, vamos começar, Chico, com a batalha. Vamos lá, pronto para a batalha. Isso aí. Chico, você, criador do método Plenitude, como é que você pode conectar a saúde com o método criado por você, que é o método Plenitude? Como? Olha só, tem que te dar primeiro uma explicação como começou o método Plenitude. Sim, tá? Eu não era dessa área, eu sou economista, sou de uma área de exatas e fui parar na área de humanas, né? E eu acredito que isso tudo venha como uma missão para mim. Eu comecei com isso vendo o quanto eu me transformei através de um método, e através desse método eu comecei realmente a imergir nesse aprendizado até chegar ao método Plenitude. E aí eu fiz vários cursos, fiz a programação neurolinguística, me aperfeiçoei em perfil comportamental, que é importante saber, enfim, e criei esse método que vem dando muito resultado. Então, eu trabalho como palestrante, como mentor e de modo particular nas empresas, e realmente eu fico muito feliz e satisfeito, porque, Vitória, é assim, na nossa vida, e muitas pessoas confundem o que é propósito com missão. O propósito é que é feito para nós mesmos, é um propósito que nós temos para a nossa vida. A missão é o que você vai deixar de legado, o que você vai deixar para os outros, o que você vai fazer para a humanidade, o que você está fazendo nesse mundo aqui. Essa é a nossa missão. E hoje eu me sinto plenamente feliz porque eu encontrei a minha missão. Ótimo, Chico. E me diz uma coisa, qual é, vamos dizer, a faixa etária que mais procura e que você consegue ver melhores resultados, atender de uma forma assim, de mais consistência, que dê mais resultado rápido? Qual é essa faixa etária? Olha só, a faixa etária, Vitória, varia muito, ok? Tem pessoas de 20 anos, como tem pessoas de 60, 70 anos, certo? Por quê?
porque depende do que a pessoa pretende para a vida dela. Então, não depende do mentor fazer que a pessoa chegue lá. O mentor dá as ferramentas, dá a mentoria necessária para ela se descobrir. Agora, quem quer realmente é a pessoa. Se a pessoa não quiser, não adianta que ela não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, o que o meu método apresenta para ela? Apresenta a oportunidade, primeiro, do autoconhecimento. Porque muitas pessoas pensam que vão alcançar alguma coisa sem se autoconhecer primeiro. Quer chegar a um estado desejado sem saber qual é o estado atual hoje. Sem saber o estado atual hoje, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, o primeiro passo é se autoconhecer, saber quem você é. E aí tem várias idades. As idades variam muito, porque tem gente com 20 anos que está buscando isso, que entende que é necessário ter uma metodologia, tá? E tem pessoas que 50, 60, 70 anos que não progrediram porque não se livraram de uma crença de infância, aquela crença que a gente chama uma crença limitante. E isso tudo está dentro dessa metodologia. E quer dizer que as pessoas idosas, vamos dizer assim, elas têm a oportunidade de melhorar o seu... Sim, tem sim. Dentro de um quadro já, né? Que as pessoas já ficam mais desanimadas, já não tem mais aquela vibração, e aí, de repente, descobre alguma coisa. Porque, na verdade, é o seguinte, Vitória, tudo que nós precisamos está dentro de nós mesmos, tá certo? Então, eu não comecei isso quando eu era garotinho, né? Então, por que eu me apaixonei tanto por uma metodologia que pudesse realmente me elevar para um patamar melhor, para ter uma saúde melhor, para ter um relacionamento familiar melhor, social, profissional? Essa metodologia me mostrou tudo e me aprofundei com isso. Lendo, voltando realmente a ser aquele estudante que talvez eu não tenha sido nem quando eu fiz a faculdade. Hoje eu sou muito mais estudante que quando lá atrás. E eu não sou mais nenhum garotinho. Amanhã, inclusive, eu faço 69 anos já. Oh, meu Deus, que presente! Dia 1º de maio, exatamente. Mas você veja bem, como é que foi essa descoberta? Né? Como é que você descobriu que você pode ser melhor? Eu descobri que pode ser melhor porque todos nós podemos ser melhor a cada dia. E aí muitas pessoas falam assim, mas Chico, pô, você já tem 69 anos, para que você está estudando tanto? Para que você está trabalhando tanto? Por que você não vai aproveitar mais a praia? Vai jogar dominó? Vai fazer alguma coisa? Eu não, porque o que acontece é o seguinte, Vitória, quando você descobre que você pode ser melhor, a felicidade está nisso, tá certo? O sucesso não te leva à felicidade. O que te leva à felicidade é a gratidão. Tá? A gratidão te leva à felicidade, te leva ao sucesso. Isso é fácil de observar, o que vocês conhecem, todos nós conhecemos pessoas que têm muito sucesso e não são felizes. Tá certo? Perfeito. Então, o que acontece? As pessoas, mas por que é? Porque eu quero ser feliz até o final da minha vida, mais feliz do que eu fui até hoje, sem reclamações, agradecendo a tudo, agradecendo por bons e por maus momentos, por aqueles momentos maus ou ruins, ou com resultados ruins, que a gente pode chamar de aprendizado. Então, tudo na nossa vida é um aprendizado, nós não estamos aqui à toa. Então, eu quero até o fim da minha vida ser mais feliz e estou sendo com isso. É isso que eu passo para as pessoas. Quer dizer, isso que é o método plenitude. Chegar a esse ponto de evolução, né? Vamos dizer assim. De autoconhecimento, principalmente. E o que você chama de autoconhecimento? Porque as pessoas, cada pessoa, vamos dizer, ela entende o autoconhecimento, mas o leigo que escuta falar, vocês não, que já estão dentro do contexto. Mas como uma pessoa consegue chegar a esse autoconhecimento se não for através... Existe uma forma que pode ser sozinha ou tem que ser dirigida por um coach ou por um outro profissional? Eu acredito assim, que todos nós precisamos de mentoria. Eu tenho o meu mentor. Então, assim, eu não acredito nada hoje em dia. Eu costumo dizer o seguinte, só as pessoas que são ou muito inteligentes ou que são muito prepotentes não precisam de um mentor. Porque a gente aprende... Entendeu? Porque a gente aprende com o outro mentor, com a experiência do outro. Hoje se fala muito em inteligência emocional, Daniel Goleman foi o criador, o pai da inteligência emocional, que hoje está cheio de pai de inteligência emocional, mas na verdade foi o Daniel Goleman em 1972, ele que criou a inteligência emocional. E o que é o resumo da inteligência emocional? É você extrair o melhor seu e do outro, e da tua comunidade. Então, quando você consegue extrair seu melhor
de dentro de você, você começa a progredir no que você quer. E aí, quando as pessoas começam a ver o que é uma programação neurolinguística, como você significa as coisas, porque cada um tem o mesmo significado, ou, aliás, um significado diferente para a mesma coisa. Então, eu posso falar para você, se eu falasse para você aqui, um simples objeto, se eu falasse caneca, o primeiro pensamento que poderia me vir é uma caneca branca. Você poderia falar uma caneca d'água. O outro poderia falar uma caneca de vinho. O outro poderia falar uma caneca que era da minha avó. Uma caneca que eu tenho de recordação. É a mesma caneca, só que o significado para cada um é diferente. E quando você tem esse significado diferente, quando você entende isso, você começa a entender o mundo de uma forma melhor. Então, isso serve muito para quem não perdoa, para quem tem mágoa de alguém. Quando começa a entender que o significado vem da onde? O significado vem do que o mundo mostrou para aquela pessoa, que foi criado crenças para aquela pessoa. Então, o mundo, o que você viu, ouviu, sentiu no mundo, você jogou lá no teu mapa, ou tua crença, ou tua verdade absoluta. Tua caixinha, né? Tua caixinha está lá. E aí você comunica com o mundo aquele significado. E o que acontece? O nosso cérebro é uma coisa fantástica. Eu agora tenho estudado muito neurociência. Então, o que ocorre com o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele de modo inconsciente, positivo, ele te leva a fazer o que você viu nesse mundo. Então, você pode me perguntar assim, o suicida, de modo inconsciente, positivo, vamos grifar bem isso aí, ele faz certo quando ele se mata. Você fala, que absurdo, você pode falar, que absurdo, Chico. Mas o que acontece? Mediante o que ele está vendo, ouvindo, sentindo no mundo, o que ele vê? Eu não sirvo para mais nada, eu não presto para mais nada, ninguém me ama, eu só fiz besteira, e ele vai jogando tudo lá dentro da caixinha dele, o que o mundo está mostrando para ele. Durante o tempo. Durante um tempo. Ele vai criando aquele significado. Mediante esse significado, o que o cérebro fala para ele de modo inconsciente? É melhor você se matar. Aí o que o cara faz? Se mata. Por isso que as pessoas se matam. E hoje uma proporção absurda, né? A gente não pode nem falar muito disso, né? Um índice absurdo disso, até proibido falar nas redes sociais hoje, é proibido falar sobre isso, mas é isso que leva. Como homem-bomba, como kamikaze, porque ele viu, ouviu, sentiu, foi criado com aquilo. Mediante aquela criação, ele significou aquilo, ele faz aquilo achando que é o melhor. Ele comunica aquilo para o mundo de novo, né? E aí você pode me perguntar, e como tem saída para isso? Tem. É você ressignificar. E aí, conta. E aí, como é que você vai ressignificar? Porque quando a gente nasce, a gente tem uma caixinha lá vazia. A gente não tem uma caixinha vazia? E depois vai enchendo ali com as tuas memórias. Essas memórias nunca se apagam. E me diz uma coisa, só te interrompendo um instantinho. Essas memórias, elas podem estar ligadas ainda dentro do útero da mãe ou não? Pode. Só depois que nasce? Não. O que acontece é o seguinte, na verdade, desde o útero da tua mãe, você começa a sentir o que está acontecendo fora. Né? Quando a mãe é indesejada, o filho indesejado, lá o feto está sentindo que era indesejado. Um pai que quer, não queria esse filho, lá o feto está sentindo isso. Quando vai nascer, ele já nasce com isso. Você fala, isso não tem jeito? Tem jeito, você criando novas memórias. O que acontece? As nossas memórias não se apagam. Quantas vezes você está num lugar que você nem lembrou que aconteceu aquilo, uma música que toca vai te puxar alguma coisa lá de trás que você não lembrava mais. Verdade. Porque as nossas memórias estão lá guardadas, elas não se apagam. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar novas memórias. Porque os pensamentos positivos te levam a resultados positivos. Os pensamentos negativos te levam a resultado negativo. Tá certo? Quais são os 6 sentimentos mais fortes? A alegria, a tristeza, o nojo, a raiva, o amor, a felicidade. Mas você pode misturar tudo no mesmo tempo, na mesma hora? Não. Geralmente, quando você está com raiva, você está sentindo amor. Mas você pode ressignificar isso. Você pode transformar isso em amor, em felicidade. Sim. Mas depende de quem? Depende de você. Né? Então, não existe um processo mágico para isso. Uma mentoria, muita gente confunde uma mentoria com uma terapia. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Quem precisa de terapia, procure um psicólogo ou procure um psiquiatra.
Agora, quem precisa de uma mentoria, um conhecimento maior, quer alcançar uma alta performance, você tem que procurar um mentor para isso, que saiba o que isso pode acarretar de bom na vida dessa pessoa e que essa pessoa tenha realmente a responsabilidade de assumir isso. Certo. Me diz uma coisa, quando uma pessoa chega até você, é necessário, acho que você tomar conhecimento do que se passa na vida dela para ela ter te procurado. Sim. E normalmente essas pessoas falam a verdade? Porque o início de qualquer primeiro encontro que você tenha, o primeiro estágio é um bate-papo informando para a pessoa que se ela realmente não tiver abertura, não tiver honestidade, não falar realmente o que ela quer, com toda a sinceridade dela, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, você pode me perguntar, mas como é que você identifica isso? Porque tem pessoas que vão reagir de modo diferente. Então, como é que a gente começa? Com o estado atual. Então, como é que você se sente hoje? Quem é hoje, eu poderia te perguntar, se você tivesse essa sessão comigo, quem é hoje a vitória para você? Quem é a vitória para você? Aí você teria que me responder quem você se vê. Dali eu começo a identificar, e como eu sou analista de perfil comportamental, eu já vi qual é o teu perfil. Que nós temos 4 tipos de perfis, que são o nosso natural, a nossa essência, que pode ser o dominante, o influente, o estável e o conforme. E cada um, todos eles são bons, mas todos nós temos os 4 perfis, só que um tem um nível, 1 ou 2 ou 3 tem um nível mais elevado, entendeu? Chico, deixa eu falar uma coisa que também é... Você acha que muitas vezes, porque também eu já ouvi, que muitas vezes, quando as pessoas vão falar sobre elas, elas colocam de uma forma melhor do que, na realidade, elas estão passando por aquele momento, ou pior, elas se colocam realmente no real. A primeira entrada que você... Geralmente as fichas vão caindo aos poucos, né? Não cai tudo de uma vez só, mas é pelo que ela significa. É o que ela significa, como eu te falei, o que ela viu, ouviu e sentiu, ela transmite para mim, porque nós somos nossas crenças. Qualquer outra coisa, nós somos nossas crenças e nós somos nossas escolhas. O restante é pura besteira. Nós somos nossas crenças. O que a gente viu, ouviu e sentiu, da infância principalmente, porque até de 8 até 12 anos nós só somos puramente emocionais. Nós não temos a cognitividade. Depois começa a ter cognitividade. Aí você pode me perguntar, e como é que são formadas essas crenças? Ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Eu posso dar um exemplo de crença. Uma criança tirou uma nota baixa no colégio, chega em casa, mostra a nota para a mãe. E aí a mãe fala para ela, você é burra, você nunca vai conseguir nada, uma criança de 6, 7 anos, você nunca vai conseguir nada na vida se você continuar dessa maneira, você, realmente é desatenciosa, você não é igual aos teus amigos, você é muito pior que teu irmão tirou nota boa. Ela pode levar isso o resto da vida. Sem saber, né? E que acontece, qualquer outro teste que ela vai fazer em qualquer outro lugar, ela vai se sentir incomodada e não vai se dar bem no teste, ou não vai se dar bem naquela profissão que ela escolheu, porque ela tem essa crença, porque foi repetido, foi por diversas vezes ele fala, você é burra. Se ela se acha burra, ela colocou aquilo como crença dela, ela não vai progredir. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta que também a gente escuta muito, que o cérebro, ele não reconhece o real do imaginário. É verdade. Né? É verdade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente poder atentar as pessoas que estão nos ouvindo sobre esse ponto, que é importante. Porque, olha só o que acontece com a gente. A matriz formadora de crenças, ela é feita dessa maneira, porque vem o pensamento que te leva a um sentimento, que te leva à crença, que te leva ao resultado daquilo. É o resultado. Depois você pode reverter fazendo o contrário. Mas o que acontece? Por que o cérebro não distingue o real do imaginário? O cérebro não distingue o real do imaginário. Se você pensou aquilo, você já está vivendo aquela emoção. Por exemplo, se você estiver vendo uma televisão, né? Hoje a televisão, 80% é só notícia ruim, né? Infelizmente, hoje as nossas... não vou criticar nenhuma televisão de modo especial. Lógico, mas as pessoas estão vendo menos televisão
Quanto menos você vê televisão, melhor. Eu, por exemplo, eu não vejo mais canal aberto, eu prefiro não ver nada, e as pessoas às vezes falam que eu sou alienado por causa disso. Não, porque hoje a informação é tão rápida que você, que for realmente importante, você vai saber. Mas eu não quero mais escutar a notícia de ontem com personagens diferentes de hoje. Sim. É o cara que levou o tiro, o cara que a bala perdida. Senão a gente não vive mais, né? Senão a gente não vive mais. Mas voltando ao real do imaginário, então você está vendo lá uma cena, por exemplo, de um acidente. Então, acidente, aí tem uma coisa trágica, morreu alguém naquele acidente, numa estrada que passa alguém da sua família. Se você pensar, poderia ter sido o fulano, se você começar a pensar, colocar aquela pessoa no lugar daquele acidente, o teu cérebro, de modo não racional, né, não distingue o real do imaginário, ele imagina o quê? Que aquela pessoa está lá, aquilo que está acontecendo é verdade. E você tem o mesmo sentimento como se tivesse acontecido realmente com aquele teu parente ou com aquela tua pessoa conhecida. Então, o cérebro não distingue o real do imaginário. E isso pode, assim, atrair alguma coisa em relação... Não, eu não acredito que atraia, mas eu acredito que criem crenças em você fortes, que depois você, para refazer essa crença, que elas são reprogramáveis, todas as crenças são reprogramáveis. Aí é que você tem que fazer, criar de novo um novo pensamento, para criar de novo sentimento, para criar outra crença, para criar outro resultado. Por isso que nós somos nossos resultados também. Né? O que você vê, as pessoas falam, o que eu sou? Você é teu resultado. Se você quer saber se você é um bom pai, olha os teus filhos. Se você quer saber se você é um bom empresário, olha o lucro da tua empresa. Se a tua empresa não dá lucro, você não é um bom empresário, simples assim. Então, nós somos nossos resultados, nós somos avaliados por aí. Não que você não tenha capacidade de ser. Eu estou falando do resultado que acontece. É porque eu acho que é difícil, às vezes, para as pessoas, me corrija se eu estiver errado. Vamos lá. Sempre botar... Aconteceu alguma coisa errada. Eu quebrei esse copo aqui. Sim. Aí eu vou falar, puxa, está vendo? Se eu não tivesse botado esse copo aqui, eu não tinha quebrado o copo. Isso é uma coisa frequente nas pessoas colocarem nos outros a culpa daquilo que elas estão passando. Tá. Aí vem o princípio da responsabilidade. Isso é real. Né? Isso é real. Isso é real. Aí o quê? Fala para mim. Porque acontece o seguinte, isso é o princípio da autorresponsabilidade. Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber, para a gente saber de sair de qualquer estado atual para a gente melhorar, a gente tem que saber o seguinte, nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. No mínimo, você foi permissivo. Quando cai essa ficha, às vezes dói escutar isso. Muitas vezes dói, como doeu para mim a primeira vez. Tá certo? Mas acontece que isso é libertador. Porque as minhas escolhas fizeram chegar onde eu cheguei de maneira positiva ou negativa. As coisas que eu fiz, que aconteceram comigo de errado, eu fui no mínimo permissivo. Eu não posso jogar a culpa no outro. Quando você joga a culpa no outro, você está tirando aquela culpa de você. Não é nem culpa, é responsabilidade, vamos chamar assim, no outro. Quando você vai falar com uma criança, você pediu para uma criança, por exemplo, carregar essa caneca para lá. Nós falamos de criança da agora. E ela foi e deixou a caneca cair e quebrou a caneca. Você pode falar para essa criança assim, caramba, essa caneca era da minha avó, você quebrou a caneca. Ou você pode falar, meu filho, isso acontece com todo mundo. Eu também, quando era criança, já quebrei uma caneca. Isso é uma validação para a criança. E muitas vezes a gente não sabe a comunicação assertiva. Muitas pessoas falam assim, eu não consigo falar com meu filho. Eu tinha uma mentorada que ela tinha um problema com o filho, que o filho não arrumava o quarto. Sim. Meu filho, eu falo com ele, mas a gente não arruma o quarto. Eu falei, mas como é que é a tua comunicação com ele? Você não arruma o quarto, eu quero que você arrume o quarto. Mas por que você fala sempre gritando com ele? Falo. Por que você não muda essa comunicação? Por que você não fala de uma forma mais branda e fala, meu filho, eu vou ficar tão feliz se você arrumar o quarto, vai ser um benefício muito grande para nós todos, para mim também. Depois de 4 meses, o filho não deixa mais uma meia espalhada no quarto, simplesmente porque mudou a comunicação assertiva. Isso aí não é só no meio familiar, é no meio social, no meio profissional. Né? Você vê que tem pessoas que têm aquele desamor. Elas acham que não são amadas por ninguém. Acham que gostam mais dos outros do que dela.
Existe isso em muitos lugares. Muito. Se você está passando, tem uma dentro rodinha da família também, dentro né? da família, tem uma rodinha de conversa, você não sabe nem o que é a voz, estão falando mal de mim. Não é isso? Isso. Isso é uma crença que foi colocado nessa pessoa. E às vezes não tem nada disso. Né? Então, a gente se amar mais, a gente dar mais valor ao que a gente tem, é isso que a gente tem que fazer. Porque nós somos perfeitos, nós somos seres perfeitos. Nós é que colocamos muitos defeitos. Eu sempre gosto da metáfora do Aladim. Você me permite contar essa metáfora? Lógico. É assim, o Aladim, como é que era? O Aladim vinha andando, ele caiu num buraco sujo, achou uma lâmpada lá, toda empoeirada, ele foi, poliu a lâmpada, e a lâmpada apareceu um gênio que fez tudo o que ele queria, não foi atender os pedidos dele. Certo. Essa lâmpada está dentro de nós. Essa lâmpada está num lugar escuro dentro de nós, que a gente não escorregou lá e não brilhou, não passou o paninho nela. Se a gente passar o paninho nessa lâmpada, a gente vai chegar ao nosso desejo, a gente vai chegar onde a gente quer. É assim que funciona. E você ensina isso? Polir a lâmpada? Porque Porque é tudo que a gente quer. Essa né? parte de ensinar, viu, Vitória? Eu aprendi num curso, tá? Uhum. E primeira vez foi chocante isso aí para mim. Tá? Eu me deu vontade de eu ir embora. Eu vou me permitir não falar o nome da pessoa por uma questão ética, mas ele fala muito isso, mas eu não vou falar o nome dele. E ele tem uma pessoa de muito valor. E ele falou assim, logo no início do curso, quando ele começou a colocar essas coisas de autorresponsabilidade, porque machuca mesmo quando se fala de autorresponsabilidade, quando fala que a responsabilidade toda é sua, né? Que você que é o responsável pela tua vida, o que eu acabei de falar, né? Ele falou assim, tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Minha vontade foi de ir embora. Sinceramente, eu falei, como é que esse cara prepotente está falando que eu tenho a vida que eu mereço e nem conhece a minha vida? Quando chegou na metade do dia, eu falo, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tenho a vida que eu mereço mesmo. Entende? Então, é a virada de chave. Se você não quiser absorver isso, não adianta que você não vai melhorar. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, tudo é o que? É o autoconhecimento. É como eu falei, se é um problema que você tem que fazer uma terapia, procura um terapeuta. Não procura um mentor, não procura um coach. Procura um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra que são preparados para isso. Sim. Tem muitos gabaritos para isso. Agora, para você, se você não precisa de uma terapia e precisa realmente de uma metodologia, então você procura um mentor. Certo. Certo? É assim que funciona. E é através disso que você criou esse método, o método Plenitude. Né? Esse método explica para nós o que é. São método, aulas, como é que é? O método Plenitude eu faço assim, eu tenho 2 módulos, tá, com imersões de 4 sábados quinzenais, tá certo? O módulo tem apostila, tem tudo, a imersão vai de 9 até as 17, às vezes passa um pouquinho. E o que acontece com o método Plenitude? O método Plenitude, os 2 modos é agir assertivamente e alcançar a auto-performance. Como é que você vai agir assertivamente? Você vai agir assertivamente sabendo que você é autorresponsável, que você tem que focar no que você quer. Então, o que é o foco? Como é que eu alcanço o foco? Alcançar o foco é tirar da tua frente tudo aquilo que te tira o foco. Alcançar o foco é isso. Porque você está focado em alguma coisa. Se você vai e quer prazeres imediatos, se você quer, a pessoa te leva sempre para um lugar, para um bar, sempre tirando você do foco. Ou você desfoca porque vai ver televisão, ou vai ver uma série, e você está querendo focar em alguma coisa, você não vai alcançar se você não tiver o foco congruente com aquilo. Né? Então, você tem que ter um foco congruente com o que você quer. E aí, realmente, focar nisso. Aí você aprende sobre programação neurolinguística, para você entender o que é o significado, como é que você significa as coisas, as experiências adversas na infância, Fala um as pouquinho, crenças. deixa eu te interromper. Fala um pouquinho para as pessoas entenderem o que é neurolinguística. A programação neurolinguística é justamente o que mostra o que é o significado, como você significa as coisas. Eu acho que esse é o ponto principal. É claro que existem muitas ferramentas para chegar até lá.
Mas o principal que eu acho é assim, porque quando você tem um significado, você ou generaliza, ou anula, ou distorce. Então, o significado que você tem. Então, como eu te dei o exemplo da caneca. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui prático. Eu estava numa faculdade uma vez fazendo uma palestra e eu perguntei assim, quem é que não gosta de quiabo com carne moída, aquele babado? Levanta a mão. Aí a maioria levantou a mão. Eu falei, agora continua com a mão levantada aqueles que já comeram quiabo com carne moída e aquela babinha do quiabo. Alguns só baixaram a mão. Se vocês não comeram, como é que vocês não gostam? Por quê? Eles ouviram ou sentiram alguém falar isso. Ou a mãe falou, isso é horrível. Ele já fala que não gosta. Porque significou isso. Você está entendendo como é que é? Jogou isso para o cérebro. O cérebro criou uma crença, uma verdade absoluta. Eu não gosto disso. Medo de barata. A programação neurolinguística te ensina você a perder o medo da barata, por exemplo. Com Fala, então, pelo amor de Deus. Aí são sessões que você tem que fazer aos poucos. Você descobrir, aí tem várias ferramentas, como a timeline, você voltar, te colocar num estado tal que você recue um pouco no tempo até saber quando está. Porque, para mim, eu vejo uma barata, eu pisei na barata, resolvi o problema. Sim. Para ela e minha esposa, se não tiver a grade, é capaz de se jogar pela janela porque ela tem uma barata, porque tem medo de barata. E tem muitas pessoas que têm medo de barata. Mas alguma coisa fez com que ela tivesse medo ou nojo da barata. Para algumas pessoas, a barata é um Highlander. Né? E não importa o tamanho da barata. Não importa. Pode ser uma barata pequenininha ou uma barata grande. Então, mesmo. Você vê, não é a barata grande ou pequena, é o significado da barata. Então, a programação neurolinguística te mostra isso. Aí tem diversas ferramentas para você entender, né? A programação neurolinguística. Tem um livro do Tony Robbins, eu me apaixonei pela programação neurolinguística, eu também me formei treinador de PNL, né, que é a programação neurolinguística, justamente por causa disso. Por causa de um livro do Tony Robbins, que ele falava muito sobre isso, né? E o poder... Meu Deus, esqueci agora, tá? Perdão. Ele é conhecidíssimo. Conhecidíssimo. É um livro de capa azul. Tem muito no YouTube. Tem muito no YouTube, é só acompanhar. Certo. A mesma coisa, Vitória, é a fisiologia. A fisiologia tem a Amy Cuddy. Quem quiser acompanhar, tem no YouTube. É bom ver, Amy Cuddy, AMYCUDDY. Tá? Ela é a maior fisiologista do mundo, e a história dela é muito bonita, depois que vocês acompanhem, que vocês vão conhecer. O que é a fisiologia? A fisiologia, ela muda instantaneamente o teu estado emocional, o teu estado como você está. Então, por exemplo, se a pessoa está cabisbaixa, se você fizer isso e respirar, imediatamente você muda o teu estado de espírito. A fisiologia mostra isso. Entendeu? Então, é uma coisa fantástica você aprender isso tudo. Então, por isso que eu digo, eu sou apaixonado pelo que eu faço, por causa disso, porque realmente o que eu faço? Eu transformo vidas, do jeito que eu transformei a minha. E se você me perguntar, assim, qual é o diferencial que você acha que você pode ter mediante algum outro mentor, alguma coisa? Existem excelentes mentores, tá certo? Mas qual é o meu diferencial? É porque tudo que eu faço eu experimentei. Eu fiz a minha mudança de vida. A minha mudança de vida é que me fez transformar outras vidas, buscar a minha missão. E hoje eu sou muito feliz por isso, muito grato. Então, realmente, eu acredito muito na metodologia. Inclusive, já vê resultados. E os resultados são maravilhosos. Não existe nada mais maravilhoso que você fazer a felicidade do outro. Né? Com certeza. Isso aí não tem preço. Né? Não tem preço. Não tem preço. Chico, me fala uma coisa. Os jovens hoje, o que a gente lê e o que a gente percebe através de profissões, médicos e, enfim, pessoas que estão bastante envolvidas com a saúde, a juventude, hoje o adolescente, hoje ele está extremamente confuso. Eu acho que ele não está entendendo coisa nenhuma, né? Porque nós que já estamos vivendo a terceira idade, a gente teve realmente uma infância, uma juventude muito diferente. E como é que a tua mentoria, como é que isso pode... O que você pode dizer para os pais para que eles possam
atentar que os filhos precisam disso? Bom, primeiro, a presença dos pais. Porque desde que eu era jovem, você também, você é mais jovem do que eu, você não é uma garota. Obrigada, tá? Então, o que acontece? Desde que eu era jovem, eu escuto a juventude não tem jeito. Desde que eu era jovem. Quando eu tinha cabelão, quando eu usava macacão, naquela época de pré-vestibular, né, lá nos anos 70. Mas o que acontece? A presença dos pais é muito importante. E hoje os pais estão muito ausentes. A gente costuma jogar sempre a culpa nos jovens. Mas o que acontece? Hoje um garoto de 5 anos de idade tem mais informação do que o rei de Roma. Por quê? Hoje a velocidade de informação é uma coisa estúpida. Né? Então, o que o jovem faz? Ele começa a se encher de informação, eu acho que ele perde um pouco da personalidade dele. Porque quando você faz uma mentoria de jovem, por exemplo, o que eu aconselho ao jovem? Você escolha quem você vai modelar, quem você vai realmente seguir. Porque senão eles começam a ficar sem rumo. Começa cada hora a seguir uma maneira diferente, alguém diferente. E o pai não presente ou a mãe presente, o que está presente hoje? O celular. Sim. Então, a mãe está ocupada, faz o quê? Dá o celular para o filho se distrair. Um garoto de 2 anos já tem um celular. É verdade. Não tem mais as brincadeiras que nós tínhamos. É verdade. Aí muitos alegam, porque não tem espaço. Não é verdade. Porque eu moro num condomínio que tem quadra, tem tudo, e aí tem garotos que nunca descem para a quadra, que ficam o tempo todo no celular. Então, eu acho assim, você tem que dar realmente um limite. O jovem aprende limite até 12 anos. Depois é mais difícil você colocar limite no jovem. Quando ele entrar para o emocional, para a cognitividade dele. Então, acontece, você tem que colocar o limite. Você não vai deixar de dar o celular para o teu filho, não estou dizendo para tirar o celular do teu filho de vez. Mas, por exemplo, lá em casa, o Pedro, que você sabe, que é meu quarto filho, ele tem limite. Ele tem 3 horas por dia de celular. Então, a gente bloqueia o celular 3 horas, depois vai fazer outra atividade qualquer. Vai fazer o vôlei, vai fazer a capoeira, ou vai estudar, vai fazer alguma coisa. Mas você tem que dar um limite. Se você não tem limite, você não dá limite para o teu filho. E, geralmente, hoje, os pais também não têm limite. Quantas pessoas você conhece? Eu não trabalho 8 horas por dia. O trabalho continua. Agora, ainda mais com home office, as coisas pioraram em vez de melhorar. Né? Porque o trabalho é contínuo. É verdade. As pessoas ficam até 22 horas lá no computador, porque tem que adiantar alguma coisa para amanhã. Né? Tem que fazer E aí, realmente, dá atenção para o filho. E a atenção para o filho, ela não é determinada pelo tempo que você dá para o teu filho, é pela qualidade do tempo. Então, assim, se você está com o teu filho, não fique com o celular junto. Foque no teu filho, é o tempo que ele quer. Uma criança de 5 anos, isso já aconteceu comigo, tá? Eu estava brincando com o Pedro lá embaixo e estava com o celular. E eu reparei que tocou o telefone, eu estava jogando uma bola com ele e eu fiquei com o telefone falando, jogando a bola com ele. É claro que ele repara que você não está dando atenção total para ele. Foi uma fiscal para mim. Eu nunca mais desci com o celular para brincar com ele. Tá certo? Então, assim, se você tem 100% de qualidade com o teu filho, é isso que importa. O tempo não importa, mas a qualidade do tempo importa. Eu amo meu filho. Tudo bem, mas ele se sente amado? Ele vai sempre para a minha cama, mas você vai para a cama dele? Você vai lá brincar com ele, você rola com ele no chão, ou ele é que vem para a tua cama sempre te procurar e você às vezes está vendo lá alguma coisa, está vendo o BBB, sei lá o que você está vendo, e não dá atenção para o teu filho. Essa é uma realidade, e isso é a autorresponsabilidade. Certo. É você entender, não, essa responsabilidade é minha. Por que meu filho não está fazendo certo? Será que eu estou olhando para com que ele está andando? Como é que é o contágio social? Hoje a gente sabe que o contágio social, você é a média das 5 pessoas que andam com você. E a pessoa amiga, até a 4ª pessoa, influencia no que você faz. Isso é um estudo de Harvard, não é meu, científico, há mais de 30 anos. E aí, se a pessoa é depressiva, você passa a ser depressivo também através dessa linha desse contato, desse contágio social. Tanto é que tem um experimento em Harvard, 4 pessoas depressivas, com uma que era muito alegre. Ela passou um tempo com as pessoas depressivas e virou depressiva. Com certeza.
Chico, eu também acho que, não sei se é real, mas eu acho que isso também deve interferir muito assim na formação. Antigamente a gente mais ou menos sabia o que a gente queria ser. Hoje a gente vê jovens entrando para uma faculdade, saindo, vai para outra, confusos, porque não consegue se encontrar. O que você podia dizer? Esclarecer um pouquinho? Olha, o que eu podia dizer para você, primeira pergunta, será que a gente realmente sabia o que a gente queria ser? Ou a gente era induzido para aquilo? Porque, olha só. Me sem ar agora. Sabe por quê, Vitória? Acontece o seguinte, olha só, antigamente existia assim, você fazia o primário, o ginásio, o científico, aí você escolhia para qual carreira você ia, não era assim? Aí você escolhia uma carreira, aí o pai era médico, o cara ia ser médico também. O cara era engenheiro, a pessoa era engenheiro, o filho ia ser engenheiro, né? E queria que o filho fosse engenheiro. E isso, até hoje, abala emocionalmente as pessoas. Por que você vê, às vezes, um engenheiro infeliz? Porque o pai fez com que ele fosse engenheiro inconscientemente, ele significou aquilo, o cérebro levou ele para aquilo, mas não o que ele queria. Então, muitas vezes eu vejo assim, pessoas que falam, vamos citar um exemplo de um colégio ponta, o Santo Agostinho. Sim. Eu não estudei no Santo Agostinho, mas meu filho vai estudar no Santo Agostinho. Quem é que disse que o filho dele vai se adaptar ao Santo Agostinho? Quem é que disse que o filho dele vai ser feliz no Santo Agostinho? Então, ele quer realizar os sonhos dele no filho. Nos filhos, né? E aí o filho fica infeliz. Então, eu acho assim, a liberdade para a juventude, eu acho que tem que ser dada, tá certo? Mas só que você pode ter orientação para isso. Então, realmente deixar o seu filho conversar com você, para você ver qual é a aptidão dele. Né? Às vezes, eu não fui médico por pouco, mas você, meu filho, vai ser médico. Eu tenho um mentor, meu mentor, inclusive, uma pessoa que eu amo de paixão, e o filho dele agora é médico, de uma área totalmente diferente dele, feliz da vida, e eles estão felizes com a felicidade do filho. Não seguiu a mesma coisa que ele. Ele é uma pessoa super bem-sucedida. Enfim, é isso que eu estou dizendo para você. As escolhas que as pessoas fazem têm que ser delas, porque nós somos nossas escolhas. E uma escolha errada, por exemplo, eu não posso falar que eu fui infeliz sendo economista, cuidando de parte financeira, mas eu sou muito mais feliz cuidando de uma parte de humanas. Talvez lá atrás, se eu cuidasse de uma parte de humanas, eu talvez hoje fosse talvez até mais bem sucedido. Não estou reclamando, foi tudo um aprendizado, tá certo? Mas talvez eu tivesse essa dor, eu esgotei, eu tinha uma dor que eu não sabia, que era justamente essa, de ter sido. E agora foi meu pai que me influenciou? Não, não foi meu pai que me influenciou isso, foi os próprios amigos. Sim. Eu veio um contato social. Meus amigos iam fazer faculdade de economia, eu queria ser médico, inclusive, eu queria ser da área dos humanos. Queria? Eu queria. Quando criança, porque eu tinha um pediatra que era maravilhoso e eu gostava de ver ele trabalhando, né, ele chamava minha irmã, que é pequenininha, de menina do bolso. Até hoje me lembrei disso agora, para ver como é que são nossas memórias, né? Eu lembrei disso agora. Há muito tempo que eu não falava isso. Por isso que nossa memória fica lá guardada. E aí, eu queria ser médico. Mas como esses amigos falam, não, vamos fazer... E eu acabei caindo para a área de exatas. Eu fiz economia. Quando eu deveria cair uma área de humanas, talvez uma psicologia, uma psiquiatria, sei lá. Não, mas o que você porque faz, eu gosto você de gente. Maravilhosamente bem. Você salva muita gente. Mas vamos lá. Olha só, isso acontece na minha família. Sim. Eu tenho um neto que se formou em engenharia, trabalha com engenharia, mas ele descobriu a música. E ele, quando descobriu a música, ele falou, é isso que eu quero. Isso liberta a minha alma. Olha, ele continua trabalhando como engenheiro. Sim. Mas ele agora já tem um grupo em que ele trabalha com música, ele fala, isso é que me eleva. Sim. Quer dizer, nunca a gente vai imaginar que um rapaz que se formou em engenharia, que vai continuar trabalhando em engenharia, de repente ele instala para uma coisa que ninguém nunca vai imaginar, né? E isso existe, né? Isso existe muito. Você quer ver, ter uma mentorada minha que ela tinha um problema sério. O problema sério não era dela, era da filha. Era dela com a filha. Por quê? Porque a filha estava fazendo direito. E no meio, já quase terminando direito, falou, mãe, eu não quero nada disso. Eu quero ser psicóloga.
Olha. E a mãe foi lá comigo. Ah, eu falei para ela, que bom. Como assim, Chico? Que bom, ela estava se formando. Que bom que ela fez a escolha certa, que ela quer, que ela gosta. Ela é ser uma advogada infeliz. Você quer a felicidade ou a infelicidade da tua filha? E aí despertou, caiu a ficha dela. Não, peraí, vou pensar isso melhor. Não é o que eu quero, é o que ela quer. Sim. Eu não estou falando aqueles que pulam de galho em galho, mas aqueles que têm convicção do que querem. Certo. E às vezes não estão no lugar certo, foram levados pelo contágio social. Chico, você acha que a saúde pode melhorar muito com a performance? Eu acho assim, você não consegue alcançar alta performance sem saúde, sem espiritualidade, sem conhecimento. E é uma opção tua. A espiritualidade que eu estou falando não é religião. Sim. É espiritualidade. Para mim, eu acho que Deus é um Deus único. Certo. Tá? E eu respeito lá. a religiosidade de cada um, a religião de cada um. Sim. Mas a espiritualidade é algo mais forte. Então, o que eu vejo de espiritualidade? Se você me perguntar, Chico, o que você acha que é a espiritualidade? A espiritualidade, para mim, é o seguinte, é você acreditar que existe algo superior a você que te faz ficar tão pequenininho que você se torna um gigante. Eu acho que é isso. É que vem a tua humildade. Porque sem humildade você não aprende nada. Sim. Entendeu? Então, eu acho que essa espiritualidade... também não deixa aprender nada. Você não aprende nada. Porque quem vai negar que Jesus Cristo existiu? Sim. Então... E o que era Jesus Cristo? Era amor. Sim. Não era isso? Agora, o que ele veio nos ensinar, o que ele nos ensinou, aí tem aqueles que aprenderam e não. Hoje eu acredito até que, infelizmente, o mundo existe uma maldade superior à bondade. Eu acredito isso, por causa da ganância pelo poder. Certo. Porque, para mim, é uma coisa incrível como as pessoas que já detêm muita coisa não estão satisfeitas com o que têm e querem conquistar cada vez mais. E trazendo malefícios para aqueles mais humildes. Então, o que eu acho que está destruindo a humanidade realmente é essa distância social. O que está destruindo o nosso Estado é a distância social. O que está destruindo o nosso Brasil é a distância social. Não é o fulano, o beltrano, o cicrano. Não, é a distância social. Porque se você mora... Hoje nós estamos virando senhores feudais. A gente fica dentro do nosso... dentro de casa. E cada vez mais, o que você vê dentro do condomínio? Mais cancela, mais isso. Daqui a pouco vou ter uma cancela na nossa porta. E as pessoas não estão se dando conta disso. E nós somos responsáveis por isso. Perfeito. Porque você sabe que eu trabalhei muito tempo com pessoas com apenados. Atendendo apenados, aqueles que estavam em prisão domiciliar, ou que estavam em prisão em segunda instância, ou enfim. Uhum. E aí você pensa assim, todo cara que tem um sinal é um vagabundo. Não é, não. Vai saber a história dele, vai ouvir o que ele tem para te contar. Eu atendi mais de 300 famílias, e as histórias que eu tenho catalogadas, que um dia eu pretendo fazer um livro sobre isso, são histórias muito bonitas, porque aquele que não tem recuperação não quer buscar, mas muitos querem, pelo menos, ser dignos, ter a dignidade, não tem a dignidade porque a sociedade não permite. Não existe nada mais discriminado do que alguém que já passou por um sistema penitenciário. Eu imagino. Não existe nada mais. Até porque eu acho que deixa de ter credibilidade. E muitas vezes por coisas banais, às vezes. Porque não teve quem defendesse ou quem falasse por ele. Eu não estou aqui defendendo marginal, não é nada disso. Tá? Mas a gente saber de onde veio isso. Isso não nasceu. Está cheio de gente presa sem ter feito nada. Então, não quero nem entrar nesse mérito. Eu também não vou entrar, não. Deixa eu te falar uma outra coisa. O psicólogo, né? Quando eu perdi meu pai, eu precisei de um psicólogo porque eu não conseguia saber que meu pai não estava ali. Para mim, ele estava sempre. Então, é uma dor muito grande. A gente sentia aquilo tudo e não conseguia colocar ordem aqui dentro. E hoje, quando eu vejo mentoria, quando eu vejo o trabalho de vocês, tem momentos
porque eu acredito que eles sejam muito positivos pelo astral que vocês colocam quando vocês estão dando uma palestra, quando vocês estão passando alguma coisa para que as pessoas vejam exemplos. Então, é como se fosse assim, alguma coisa que você buscasse e, de repente, acendesse uma luz mesmo fora, porque ela tem que acender aqui dentro, né? É? É. Mas a gente vê ela lá fora e aí a gente começa a sentir uma vontade de melhorar, de sair daquela dor, né? Daquela escuridão, né? Daquela caverna, né? De Platão, né? Porque o que acontece, Vitória? Eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai tinha 57 anos quando faleceu. Uma pessoa alegre que nunca me deu uma bronca sequer, sempre foi numa de conversar, sempre trabalhou muito. Não vieram do zero, a família deles veio do -1 e conseguiram realmente uma prosperidade incrível com o trabalho deles. Erraram profissionalmente, talvez, erraram, mas eles são vítimas de outras vítimas, eles fizeram o máximo que eles podiam. É essa valorização que a gente tem que ter. Porque muitas vezes foi dono de uma grande indústria, então ele teria muita coisa para contar, mas a gente, infelizmente, não vamos deixar isso para outro dia, né? Da minha família, a história linda da minha família. Que o Chico veio de uma família de industriais. E aí veio uma família, primeiro, de -1 que se tornaram industriais um dia, né? E uma família realmente que tem um significado muito grande para mim, que me deu muito amor, né? Então, toda a minha família, tanto parte da minha mãe como parte do meu pai, isso é uma coisa que realmente eu agradeço muito, porque isso tem muito a ver com a personalidade que se cria depois, mais na frente. Mas, voltando à parte da morte, é o que eu te disse anteriormente. Se a pessoa precisa de terapia para isso, ela vai a um psicólogo, um psiquiatra. Aí, se você fala como mentor, eu estou falando, se você viesse com uma mentoria comigo, falando sobre teu pai, tudo bem. É o modo como você significa isso. O que eu falei, o teu pensamento leva aos sentimentos. Se você pensar sempre, meu pai morreu, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? Pensamentos ruins te levam a sentimentos ruins, vão te levar a resultados também ruins. Mas se você pensar assim, poxa, meu pai era uma pessoa tão alegre, tão boa, olha o privilégio que eu tive de ter um pai desse, quando muita gente nem teve um pai. Eu tive um pai tão carinhoso, um pai que sempre me deu atenção, um pai que sempre me tratou bem, que sempre estava ali presente. É um significado diferente. Você acaba criando e aí você tem uma data para finalizar esse luto. É assim que eu encaro isso. Agora, se for uma coisa mais complicada, que você precisa de uma terapia, aí, como eu te falei, você tem que procurar um terapeuta. As ferramentas que a mentoria tem, que a PNL tem, é isso. Então, a PNL tem a âncora, e eu gosto muito de falar da âncora mental. Isso muita gente não fala. Vamos perguntar ao Chico o que é PNL. Que é a programação neurolinguística, tá certo? Desculpa, eu falei PNL, vai nomenclatura, sai assim rápido, né? A programação neurolinguística, como eu falei antes, do significado e tal. Então, acontece, a PNL te leva aos caminhos para você entender isso, entender o que está significando. Eu vou te dar um exemplo. Tinha uma mentorada minha, ela estava no segundo casamento dela, e ela não conseguia perdoar o primeiro marido. Isso aí é muito comum, né? Acontece muitas vezes. Ela casou-se muito cedo, né? Mas teve 2 filhas. Ela, mas eu não consigo, tal. Mas eu perguntei para ela, depois de, claro, de algumas sessões, a gente conversando, o teu foco está no lado ruim da coisa. Eu perguntei para ela o seguinte, olha só como é que você começa a despertar as pessoas. Primeiro, a autorresponsabilidade. Quem escolheu o teu marido não foi tuas filhas. O pai delas, quem escolheu, não foi tuas filhas, foi você. Tá certo? Certo. Tá certo. Ela escolheu o pai das filhas dela. Então, a culpa já não é das filhas dela, não vem jogar a culpa em cima das filhas dela, e ninguém é culpado por isso. A responsabilidade é dela, ela que escolheu. Mas vamos lá. O cara não prestava por algum motivo, ou tratava mal, não estou dizendo que tivesse agressão, não, ou tratava mal, ou realmente teve uma traição, seja lá o que tenha acontecido. Eu perguntei para ela, quais são as 2 coisas que você mais ama na sua vida?
são minhas filhas. Você consegue viver sem suas filhas? De jeito nenhum. É a maior riqueza que tem na minha vida. E de onde veio essa riqueza? Veio daquele relacionamento. Então, aquele relacionamento não foi tão ruim assim. É verdade. Então, você consegue ressignificar. E depois, num outro curso que eu fiz, que ela teve presente e que teve uma ferramenta sobre perdão, no dia seguinte ela falou que ela escreveu uma carta de perdão para ele. Olha que máximo, hein? Isso é o maior combustível que a gente tem, é isso. O mentor, o maior combustível que tem é o resultado do teu mentorado. Porque eu acho que o perdão, acho que é o mais difícil de tudo, não é não? É, porque o perdão liberta você, não é o outro. É isso mesmo. O perdão liberta você, não é o outro que você está libertando, porque o outro não está aí, já esqueceu até o que fez, e você guardou. Porque uma outra curiosidade que eu vou falar agora para você aqui. Quanto tempo dura um sentimento de raiva, de tristeza, ou de alegria, ou de nojo? Quanto tempo você acha que dura um sentimento? Eu acho que, para mim, eu acho que é pouco tempo. É pouco tempo. Mas tem gente que fala assim, eu tenho raiva dessa pessoa, tenho esse sentimento de raiva dessa pessoa há 1 ano. Não é verdade? Tem. Acontece o seguinte, esse estudo científico de Harvard também, tá certo? O sentimento dura menos que 1 minuto. A raiva é o sentimento que dura mais, dura 1 minuto. O resto você alimenta. Qualquer sentimento você que alimenta. Nossa. Entendeu? Eu tenho raiva. Há 2 anos que eu tenho raiva do fulano. Eu tenho mágoa. Para com isso, gente. Você que está alimentando. Porque a mágoa só foi naquele momento. O sentimento de mágoa foi naquele momento. O sentimento de raiva só foi naquele momentinho que aconteceu. O resto você alimentou. Mediante o que você que significou do que a pessoa disse para você. Mediante o significado daquela coisa. Então, isso aí também é outra coisa, é um grande aprendizado também sobre isso. Enfim, tem muitas coisas. Esse é um horizonte enorme, né? Isso é um horizonte enorme. Isso aí... E é só você buscando conhecimento. Eu estudo todos os dias. Eu estudo pelo menos 1 hora por dia. Você lê muito, Chico? Leio muito. É engraçado quando eu comecei a fazer, porque nós temos 11 pilares da vida. A nossa vida roda em torno de 11 pilares. O espiritual, o conjugal, filhos, parentes, o intelectual, o servir, o financeiro, o profissional, o emocional. Esses são os 11 pilares, se é que eu falei os 11 aqui agora, tá? Os 11 pilares da nossa vida, tá certo? Então, a gente roda em cima disso. E você tem que se fortalecer cada vez em um deles. Tá certo? Então, quando você fala assim, quando você melhora um pilar da sua vida, você melhora os outros. Porque, veja bem, se você começa a entender o teu lado espiritual, você começa a rezar mais, você começa a rezar, a orar, ou seja lá a forma que for. A forma que for, ou você... tudo que te traga amor. Né? O universo, não importa o que seja. Mas se te leva para o amor e se você está em contato com isso, logicamente isso transborda. E quando transborda, quer dizer, saiu de você, transbordou, afeta todo mundo que está ao teu redor. Porque você não vai mudar ninguém. Você não muda o mundo nem ninguém. Você só consegue mudar você. Mas a tua mudança faz com que todos ao teu redor mudem. Essa que é a realidade. Por isso que tem pessoas que quando chegam, né? A maioria das pessoas sente aquela felicidade. Pô, fulano chegou, que bom. E sente, você até sente, né? Você é um, né? E quando você chega, as pessoas parecem que levantam assim de uma forma... porque... Talvez, mas olha só, Vitória, na verdade são as pessoas, não sou eu. Porque, olha só, é o que você significa para as pessoas. E isso é comunicação. Não adianta você achar que criticar sem dar solução você vai chegar a algum lugar. Então, existe um problema enorme. As pessoas focam no problema, mas não focam na solução. Quantas vezes você fala com alguém, você coloca alguma coisa para praticar e a pessoa só vê o problema. Ah, tudo bem, mas qual é a solução disso? Eu estou colocando do meu jeito. Qual a solução que você dá para isso? E uma coisa importante... Que tem que ter, né? Tem que ter. Uma coisa que eu falo muito para líderes e liderados, quando tem palestras em empresas e indústrias,
eu tenho feito bastante ultimamente, é o seguinte: a pergunta é mais importante que a resposta. Aí você, mas como assim? A pergunta é o seguinte: o que é a resposta? Você chega para um liderado teu, vou dar aqui uma metáfora de novo. Você, olha aqui, isso aqui tem que ficar aqui. Você não está perguntando a ele nada. Você tá dando a resposta. Isso aqui tem que ficar nesse lugar aqui, porque eu acho que aqui é o melhor lugar, aqui é que tem que ser assim é que está certo. Você, por favor, faça isso. Essa é a tua comunicação. Você está dando a resposta para ele. Ele fala, é assim que ele quer? Tudo bem, vou fazer. A responsabilidade é dele. Se der errado, o problema é dele, mesmo que eu ache alguma coisa. Se você tem uma comunicação diferente, mesmo com aquele que tem um perfil, por isso que é interessante saber de perfil comportamental, hoje eu acho que o empresário que não entende perfil comportamental, ele dificilmente controla a empresa dele. Todo empresário deveria entender de perfil comportamental, saber como é que ele tem que tratar o funcionário dele. Como é que o funcionário dele vai dar maior produtividade, entendendo de perfil comportamental, sabendo o perfil daquela pessoa. Então, acontece, se você chega e fala assim, você sendo eu sou o teu líder e você é minha liderada. Eu falo, Vitória, eu sei que você é uma pessoa difícil. Aí eu falo, Vitória, é o seguinte, o que você acha da gente colocar essa caneca aqui nesse lugar aqui? Porque eu acredito que essa caneca nesse lugar aqui vai render isso, isso, isso. Você, como uma pessoa inteligente, me responde, tu acha que isso aqui vai dar certo? Você já tem certeza que aquilo vai dar certo. Mas olha a forma de você colocar. Olha a tua comunicação. Você chamou ele para participar daquilo, para ser teu cúmplice naquilo, para ser teu parceiro naquilo. Mesmo que você dissesse para mim assim, mas Chico, eu acho que pode ser um pouquinho mais para lá. Eu falei, você poderia ter razão, pode até ter razão, mas o que você acha da gente tentar assim primeiro, depois a gente tenta lá? A comunicação é diferente. É plenamente diferente. Isso aí muda muita coisa entre líder e liderado, porque você chama as pessoas para ficarem junto de você. E muitas vezes não tem essa comunicação. Você sabe disso, que não tem essa comunicação. Sim. Né? Outra coisa é a desvalorização de alguém muito bom. Como assim, Chico? Aqueles mais antigos, eu vejo isso muito em empresa familiar, né? Tanto é que tem uma estatística horrível, né? Que só 5% das empresas familiares progridem, o resto não progride, justamente porque não dá chance para aquele que é realmente profissional, que sabe o que tem que fazer. Por causa de uma série de vantagens, por causa do orgulho, não vamos falar sobre orgulho, senão a gente vai se esticar muito, mas todos nós somos muito orgulhosos. E o que acontece? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Porque você vai fazer uma entrevista, se você tem um pai que é presidente de uma empresa, você está ali fazendo entrevista com alguém, aí o cara é muito bom, o cara responde tudo. Se for uma pessoa, um pai antigo, daquela forma antiga de ser, e vai te chamar e falar assim, esse cara vai acabar mandando na gente. Se livra dele. Quando o cara é a solução, é o contrário. Mas ele não quer aquele, porque ele quer ser dono, porque o orgulho não permite, porque ele significou isso. E a culpa não é dele, porque ele já aprendeu isso, ele é vítima de outras vítimas. Ele aprendeu com a outra geração anterior. Se você não botar uma parede ali e acabar com aquilo, a tua empresa você vai passar isso para os teus filhos, e os teus filhos vão passar para os filhos dos teus filhos, e vai levando assim o resto da vida. É assim que funciona. Chico, me diz uma coisa, você tem algum ídolo? Ídolo, eu tenho alguns ídolos, sim. Eu tenho alguns ídolos da valorização da pessoa, do que ela acha, do jeito dela viver, né? Do jeito que ela encara a vida. O Ayrton Senna é um ídolo, né? É o ídolo, acho que de todos nós, não falei nenhuma vontade. E infelizmente morreu no dia do meu aniversário, né? 1º de maio. Eu estava vendo a corrida quando ele faleceu. Ele é um ídolo pelo que ele pensava nos outros. Você pode ver. Para mim, todas as pessoas que pensam nos outros, para mim, são ídolos. Porque nós estamos aqui para isso. Para isso mesmo. Nós estamos para isso, nós estamos aqui para servir. Tem que cair a ficha de saber entender que é isso. É uma pessoa bem simples, que eu admiro muito, que eu não conheço ele pessoalmente, nem estou fazendo propaganda dele. É o Geraldo Rufino, uma pessoa que veio do lixo, de catar lata no lixo, e hoje ele é o maior reciclador da América do Sul de caminhão. Sempre com a mesma alegria, sempre dando conselho, acompanha ele no YouTube. Muito bonito. E ele é um cara assim, muito simples, que veio de baixo e conseguiu vencer por causa da perseverança dele e por ter isso na alma dele, de entender isso.
Esses são dois que eu estou lembrando agora. Alguns outros eu tenho também, mas esses aí são... E tem alguns que eu modelo. E esse termo de modelar também é importante, viu, Vitória? Porque as pessoas pensam que modelar é a mesma coisa que copiar. Não, não é. Se você é uma profissional de beleza, por exemplo, você tem um salão de cabeleireiro. Quem é o melhor salão de cabeleireiro? Por que ele é o melhor salão de cabeleireiro? Por que ele fatura mais? Você vai lá acompanhar ele para saber o que ele faz. Lógico. Se você tiver a oportunidade de conversar com ele, você vai perguntar para ele. Como é que você chegou? Ter humildade de perguntar. Sim, lógico. Porque você não aprende se você não for humilde. Verdade. Então, é assim, você vai lá, não quer dizer que, às vezes, os princípios e valores dele não são os mesmos que os seus. E sem princípios e valores iguais, não adianta, você não vai fazer igual a ele. Você vai modelar, você vai ver o que a pessoa faz para ela chegar naquele ponto ali. Então, tem alguns que eu modelo. Se você vê hoje na internet, não vou criticar ninguém, mas as pessoas querem apresentar fórmulas mágicas. Não existe fórmula mágica. A primeira coisa que eu falo no meu curso é o seguinte: se eu não te incomodar, se você estiver aqui, eu não te incomodar, se você está pensando que eu vou chegar aqui e vou fazer para você o que você precisa, você pode pôr o dinheiro e ir embora, porque eu não vou fazer isso. Eu estou aqui para te incomodar, para você saber o que você precisa, para eu mexer com você, para você despertar o que você precisa. E você que vai fazer, não sou eu. Porque se tivesse uma fórmula mágica, eu já teria a fórmula mágica, te entregar a fórmula mágica pronta, está pronto. E o que eu vejo muita gente na internet é vendendo fórmula mágica. É, o que mais tem, né? Então, fórmula mágica. Não, você faz isso que daqui a pouco você vai ser milionário. Não vai ser milionário daqui a pouco, coisíssima nenhuma. Com certeza. Entendeu? Você tem que fazer. As pessoas têm uma frase sedutora, né? Querer é poder. Mentira. Mentira. Querer não é poder. Né? Eu quero perder 10 quilos. Aí você senta no sofá, come pudim, fica vendo televisão o dia inteiro. Você pode querer à vontade. Então, querer não é poder. Você tem que fazer por onde você, para você chegar onde você quer. É isso que você busca com conhecimento. Lindo, Chico. Olha só, maravilhoso. Tenho certeza que as pessoas vão ver uma vez, duas, porque a gente está só aprendendo, só aprendendo. A gente aprende todo dia, né, Vitória? Todo dia. Chico, olha, muito obrigada pelas Eu te agradeço tuas muito por estar aqui, Vitória. Por tudo que você deu para nós nesse momento, tá? Foi um grande prazer estar aqui contigo. Eu quero que você volte outra vez, porque tem milhares de perguntas para a gente fazer. Vamos. E eu tenho certeza que as pessoas vão perguntar muito também. Faço à vontade. Posso fazer minha propaganda? Pode. Não, eu quero dizer já... Está na hora do jabá? Que o Instagram do Chico Mantuano vai estar aqui embaixo, vai estar aí embaixo. Isso aí. Me acompanha lá, tem muita coisa. Eu tenho um professor... conheço o meu professor de vida, que é o meu filho Pedro. Vocês vão entender por quê. Tá? Vocês vão adorar. Depois você vai entender por que ele é meu professor de vida. Ele me ensina a cada dia... cada coisa que... ele é só amor. Vocês vão ter uma surpresa maravilhosa. Vejam. Obrigado, Vitória. E dá o teu Instagram, Chico. Meu Instagram é Chico Mantuano, tá? E o meu zap é 964-931650. E aproveitando, eu tenho uma promoção agora para uma sessão gratuita, a partir agora, até dia 15 de maio, as vagas são limitadas. Quem quiser entrar, é uma sessão totalmente gratuita. Você vai conhecer um pouco da minha metodologia, você só tem a ganhar. Se você não gostar, eu vou ter o prazer de te conhecer. E se eu já te conhecer, tu vai lá para a gente bater um papo também. É isso aí. Falou? Chico, 1000 vezes obrigado. Obrigado a você, Vitória. Adorei que você tenha aceitado o nosso convite. Foi uma linda oportunidade. Tá? Pena que passou muito rápido. Né? Mas é assim, eu pensei que estivesse aqui há 5 minutos, já estou há não sei quanto tempo. Valeu, gente. Bom, eu prometo que eu vou trazer o Chico de volta, tá? Para ele continuar esse papo, que não é nem papo, né? A gente fica engolindo, só sentindo coisas assim importantíssimas na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Para a gente passar para os nossos amigos, nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que tiverem interesse em melhorar, né? Então, mais uma vez, obrigada por estar conosco. Agradecer muito a Azurra, a Remax e a AMBI, que está ligada a produtos médicos.
mais uma vez agradecer e pedir para vocês não esquecerem de dar seu like, compartilhar, inscrever e olha o sininho. Não esquece de dar um sininho para a gente, tá bom? Ficamos para uma próxima vez. Prometo sempre para vocês trazer o melhor, como eu fiz hoje. Obrigado.